lá. Vamos lá? Vamos lá. É o seguinte, semana que se passou, algumas semanas atrás, nós começamos a falar sobre esse espírito chamado espírito couraças de ferro, né? Esse é o nome dado. E aprendemos que no mundo físico, ou no mundo em que habitamos, no mundo chamado sistema, nós aprendemos que ele é um dominador. E o que ele domina? Ele quer dominar os seres humanos. E nós aprendemos que lá fora ele tem as suas estratégias através das drogas, através do tráfico, né? Para quê? Para dominar os seres humanos, e assim que ele está ganhando força a cada dia, porque as pessoas ficam reféns, né, das drogas e não conseguem sair disso, então ficam dominadas, né? E saem de si. São pessoas que perdem o seu controle emocional, seu controle psíquico, né? Não tem domínio, começa a ser dominado, né? Tanto que depois que passa o efeito, eles ficam perguntando o que foi que eles fizeram, o que aconteceu, eu não fiz isso. Então essa é uma forma, uma porta em que o diabo usa para dominar esse território, né, chamado ser humano, e automaticamente ele dominando o ser humano vai dominar a família. Dominando a família, ele vai dominar o bairro, e assim, né, dominando o bairro, vai dominar a cidade, vai dominar o estado, vai dominar o país, vai dominar o continente, vai dominar o mundo, né? Porque isso é um problema, não é apenas brasileiro, é um problema mundial, ok? Mas aí passamos para o lado espiritual, e no lado espiritual nós entendemos que ele quer dominar 3 coisas nas nossas vidas. E aí quando eu falo nossas vidas, estou falando na vida dos crentes. Lá fora, ele quer dominar o ser humano, quer dominar o homem e a mulher através das drogas, através do tráfico, através dessas coisas, do roubo, essas coisas. Porque quem mexe com essas coisas e não tem dinheiro, é fato que vão roubar, né? Essa é a ideia. Vamos lá. Mas aí, partindo para o nosso lado igreja agora, nós estávamos falando do mundo, agora do lado igreja, ele quer dominar 3 coisas nas nossas vidas, né? E aí começamos falando que a primeira coisa que ele quer dominar é a nossa mente. Segunda coisa, o nosso coração. Terceira coisa, a nossa língua. Eu falei para vocês que ele dominando a nossa mente e o nosso coração, a língua vem a reboque, né? Ele não precisa nem se esforçar muito. Dominou a mente, dominou o coração, é fato que a língua vai falar o que está na mente e o que o coração está cheio. Passou pela mente, desceu pelo coração e vai sair pela boca. Muito bem. E aí nós falamos que tem algumas armadilhas em que ele vem para tentar dominar a nossa mente, ok? Eu falei para vocês que requer alguns dias, algumas terças-feiras, para a gente falar sobre esse domínio da mente,
né, esse domínio do coração e esse domínio da língua. Não é uma coisa, vou falar que é uma coisa muito além, tá? Vocês lembram qual foi a primeira armadilha que nós começamos a falar na semana que passou? Algumas semanas atrás? Nós falamos sobre as distrações. E aí nós falamos sobre um contexto, pegamos um contexto ali para falar sobre a distração no culto, né? Que é realmente isso que ele quer, é distrair-nos durante o culto para que nós não nos alimentemos da palavra. E eu dei o exemplo aos irmãos de que quando eu passo no médico e eu tenho alguma enfermidade, o médico passa um remédio para mim cuidar daquela enfermidade específica. Mas só passar no médico não vai me curar, vai? Não, eu preciso tomar o remédio. O que acontece é que muitas vezes nós estamos no hospital, ok? No pronto-socorro, temos o remédio, porém nós não tomamos. Então eu dei o exemplo que a gente vai na farmácia, compra o remédio, coloca o remédio lá em cima da Bíblia e deixa ele lá. A gente vai ser curado? Vai fazer o tratamento vai fazer efeito? Não, porque nós não tomamos o principal, que é o remédio. A mesma coisa a igreja. A igreja é um pronto-socorro ou um socorro pronto. Mas se eu vim para cá, eu tenho os remédios, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo, né? Tudo isso, os louvores. Mas se eu estou distraído, eu não estou tomando as doses necessárias para me fortalecer. E aí, eu não estando fortalecido, o que vai acontecer? O diabo vai dominar quem? A minha mente. Por isso que Paulo recomenda aos Efésios dizendo: tomai toda a armadura de Deus. E aí no meio das armaduras lá ele diz: o capacete da salvação. Então, o que ele está dizendo? Capacete para quê? Para que o capacete? Para cuidar da sua mente. Por quê? Aí ele diz mais na frente: porque os dardos, não é dados, é dardos inflamados, como se fosse uma flecha, do maligno, vem para atacar a nossa mente. Por isso que eu tenho que ter o capacete. Aí ele diz: capacete da salvação. Por que da salvação? Porque os dados vêm e dizem: não, você está na igreja? Esse negócio de arrebatamento, esse negócio de Jesus, esse negócio de ser crente, esse negócio de ser santo, isso é coisa de conversa de velho, lá do 1900 e bolinha. Então, isso, eu estou dando um exemplo de dardos inflamados. Existem muitos, tá? Então, por isso ele diz: coloca capacete. Mas como é que eu vou colocar o capacete? Como é que eu vou me fortalecer se eu estou distraído? Tudo bem? Amém? Vocês estão aí? Então vamos lá. Eu falei para vocês que há 7 tipos de distração. Vocês estão aí, gente? Amém? 7 tipos de distração e há 10 armadilhas. Eu não vou conseguir falar tudo isso em 30 minutos. E se eu for falar, Renata, cada um, eu vou usar 2023, que já está na metade, 2024, já está comprometido, né? Porque o negócio aqui é bem profundo e tudo isso faz parte do nosso contexto de crente, contexto bíblico, tá? E é bom a gente entender que isso não se prega em raros lugares, isso se prega, isso se ensina, tá? Porque isso faz parte do nosso contexto, nós precisamos aprender isso, tá certo? E a gente não vê, a gente dá uma volta por aí, não vê muito esse tipo de ensino, porque isso não dá ibope, né? Se a gente coloca esse tipo de mensagem na internet, não dá ibope, né? O que dá ibope é levanta a mão, dê 2 pulinhos para frente, 2 para trás
e é só vitória. Mas a gente precisa aprender sobre isso. Vamos lá. Primeira distração. Eu acho que eu vou... Deixa eu ver aqui. Eu preciso entrar nas armadilhas, gente. As armadilhas aqui é bem interessante. Mas as distrações eu vou só falar. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês copiarem. Mas eu vou falar e não vou me ater a elas, que eu preciso entrar nas armadilhas, tá bom? Então, a primeira armadilha que eu falei foi a distração. Dentro da distração, eu tenho 7 tipos. Primeiro tipo. Primeira distração. Entrar em algo que não era para eu ter entrado. Essa é uma distração. Então, vou dar um exemplo. O Armando que chegou trabalhando, o Armando está vindo do caminho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente tem que analisar tudo o cenário, tá? Ok? O Armando vem no caminho, ele vem de carro, está vindo do trabalho. De repente ele parou no farol do Arariba, tem 2 carros batidos lá e os 2 proprietários do carro estão brigando, estão discutindo. O Armando não sabe quem errou, quem está errado, ele não sabe, ele acabou de chegar, parou no farol, ele viu 2 carros, um batido, um na frente do outro, pá, bateu. Ele não sabe quem está errado, ele não sabe quem passou o farol vermelho ou quem entrou na direita, que era para entrar na esquerda, ele não sabe. Mas ele está visualizando que os 2 estão brigando, estão discutindo. Olha, foi você, não foi você? Você vai pagar, você não vai pagar. E esse tipo de distração, esse primeiro tipo, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque é aí que o diabo nos pega. Então veja, o Armando pega, desliga o carro e vai lá entrar na conversa, que não diz respeito a ele. O que vai acontecer? E muitas vezes acontece isso. Os 2 estão brigando entre si. O Armando chega, o Armando não tem nada a ver com aquilo. O Armando não bateu o carro de ninguém, ninguém bateu no carro dele. Mas ele chega, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Na maioria das vezes, aqueles 2 que estão brigando entre si vão brigar com o Armando, que não tem nada a ver com o assunto. Vocês estão me entendendo? Então, a ideia da distração é: não entre em algo que não é para você ter entrado. Ou seja, não entre em uma discussão, em uma conversa, em uma situação que não lhe diz respeito. Porque você pode sair mal, machucado. Entendeu? Então o cara tá brigando, eles estão nervosos, bateu meu carro. Ele entra, que não tem nada a ver, o cara vai olhar para ele e vai dizer: o que é? O que tem? Aí os 2 vai começar a discutir com ele. Quer dizer, o Armando vai apanhar dos 2 lá, vai levar uma coça, né? Eu tô dando eu tô dando um exemplo. Ele vai apanhar, vai chegar em casa machucado, se não for pro hospital, por uma coisa que não cabia a ele. Abriu o farol ficou verde, o que o Armando tem que fazer? Ir embora. Vocês estão aí ou não? Ok? Então, essa é a primeira distração. Toma cuidado. Não entre em coisas que não lhe diz respeito. Porque você pode se machucar. Segundo. Segunda distração. Dizer que tem um grande problema e não percebe que é Deus que está te moldando. Essa é a segunda distração. Segunda distração. O que é isso? A gente está sempre reclamando da situação. A gente está sempre reclamando do problema, e a gente não percebe que aquilo que está acontecendo foi permissão de Deus para Deus nos moldar. Ok? Por que distração? Porque quando eu não percebo isso vai se alongando. Porque eu só sei reclamar. Entendeu? Eu só sei reclamar. E aí eu fico tão distraído que eu não compreendo que aquilo que Deus está permitindo é para Ele moldar uma área na minha vida.
Quando eu entender isso e ficar atento e não ficar distraído, o tempo vai diminuir. Ok? Então, a gente é craque. Craque no sentido de bom, vou usar uma linguagem do futebol. A gente é um craque na bola, no futebol. A gente é craque, né? Para reclamar. E a gente não percebe que muitas vezes aquilo que está acontecendo é Deus dizendo: tô permitindo para moldar você, confeccionar, você é o meu vaso. Eu estou permitindo isso para você, ok? E a gente faz o quê? A gente reclama, a gente ora. Ah, Deus, eu não aguento mais. Aí, de tanto você pedir, por misericórdia, Deus vai lá e cessa aquilo. Só que daí 1 mês, 2 semanas, 3 semanas, aquilo vem de novo, porque o processo de Deus não terminou. Ele deu uma pausa, porque você estava reclamando tanto. É igual a Renata, que tem uns meninos ainda pequenos. O menino: mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero. De tanto ele falar, ela: toma, menino, vai, sai daqui. Para de encher o saco. Vai pro teu quarto, vai brincar. Toma, leva. Não é assim que faz? É assim que faz. A mesma coisa é Deus para conosco. Só que, diferente de nós, Deus não dá... Diferente de nós, Deus não perde. Eu vou usar uma linguagem nossa, a passada. Não, Ele não perde. Ele fala: rapaz, você está me enchendo a paciência, eu vou dar uma pausa. Aí você vem aqui: mãos, eu quero agradecer ao Senhor. Uma grande vitória. O que foi? Mas rapaz, eu estava numa prova, Jesus amado, aí eu gritei, orei, pedi ajuda, alguém orou por mim, foi no monte, levou meu nome, colocou debaixo do joelho e Deus me deu vitória. Aí a igreja, ela não sabe desse contexto por detrás disso, ela não sabe, mas ela vai vibrar. Nossa, que maravilha, graças a Deus que Deus está ouvindo a nossa oração. Daqui 2 semanas a gente fica sabendo que a irmã está no mesmo problema que ela. Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí? Está no mesmo problema que ela estava contando a benção. Aí a gente entra em parafuso. Mas peraí. Aí a gente questiona, né? Aí a gente: mas peraí, ela não contou a vitória, Armando? Ela não disse que recebeu a vitória? Aí a gente fala assim: não, então o vaso errou. Não, então Deus errou. Então eu estou errado. E na verdade é que Deus deu uma pausa e disse: agora vamos retornar para aquela fala? Vamos? É mais ou menos quando a Renata está lá com o Pedro, né? Em casa, o Pedro faz algo errado. Aí a Renata chega para o Pedro e fala assim: Pedro, vamos ali, mas olha, nós ainda vamos conversar. A Renata está ocupada, não pode atender aquela demanda naquele momento. Pedro, vamos ali no mercado que eu preciso comprar carne para a gente comer à noite. Mas eu ainda preciso conversar com você a respeito desse assunto. Maravilha. Renata vai, compra carne, tempera, Tiago chega, todo mundo janta, o Pedro canta, planta bananeira, dá glória a Deus, dá aleluia, que maravilha. Aí pela manhã o Pedro está lá escovando os dentes. O que eu falei agora? Cantei a musiquinha do gás? E aí a Renata entra no banheiro: bom dia, meu filho, tudo bem? Tudo bem, mamãe. Sabe aquele assunto? Que assunto? Aquele que ficou pendente. Assim é Deus. Aí Deus chega. Então, a gente fica distraído. Então, quanto mais a gente entender de que aquilo que está acontecendo foi Deus que permitiu para me moldar, mais rápido eu vou vencer. Amém? Eu estava onde? Esse aí é qual? Segundo. Terceiro, gerar expectativas em cima de coisas que não vão acontecer. Tá? Gerar expectativas
em cima de coisas que não vão acontecer. Para cada crente, Deus tem um plano. Tá, Armando? Então o Armando chega aqui e vai contar uma benção. Irmãos, Deus me deu uma grande vitória. Né? Deu uma grande vitória. Que maravilha. Olha, mãe, eu sofri. Foi luta, foi guerra, foi oração, foi isso, foi aquilo. Mas olha, eu venci. E você? E você? Vai vencer também. Por quê? Eu venci, você vai vencer. Aí nós que estamos aqui embaixo, nós olhamos para o Armando e olhamos para ele e dizemos assim: oxe, se ele venceu, eu também. Se Deus deu para ele, para mim também. Se Deus resolveu o problema dele, só que muitas vezes o plano que Deus tem para ele não é o mesmo que ele tem para mim. E aí eu coloco a expectativa de que vou ganhar a mesma coisa que o Armando ganhou, mas não está nos planos de Deus. Deus tem outros planos. Então fique atento, não se distraia. Nem sempre ou nem todos os planos são iguais. Amém? Tudo bem? Deus deu para ele, vai dar. Não. Muitas vezes Deus não vai te dar. Ele traçou para você um outro caminho, uma outra coisa. Então, não se distraia, tenha ciência disso. Eu estou correndo, tá, gente? Porque já tem. Vou parar, já tem que parar. Qual que é? O 4. Eu vou pular, gente. Eu vou fazer uma dica. Ai. Pedir oração quando Deus já está dando a resposta através da palavra. Então a gente fica tão distraído na hora do culto que a gente nem percebe que Deus está falando conosco através da palavra. E aí acaba o culto, acaba a mensagem, a gente faz aquela fila. Ora por mim, 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 ora por mim. Pecado? Não. Errado? Também não. Mas a gente está tão distraído, porque a questão ali não é a oração. A questão ali é que eu estou distraído. Eu não prestei atenção no que Deus está falando comigo através da palavra. Porque, na verdade, eu não sei nem aonde o pregador leu. Como é que eu vou guardar a palavra? E através da palavra, nas entrelinhas da palavra, Deus está falando comigo. Aí Deus está falando: vai, fica, sobe, desce, está chegando, vai demorar, tenha fé, tenha paciência. Mas aí quando termina o culto, o pastor ora por mim, porque eu estou numa luta. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que vai acontecer. Quer dizer, Deus acabou de falar com você 1 hora de relógio e você não percebeu. Vocês estão me entendendo ou não? Amém. Amém? Não é pecado pedir oração, é pecado? Não. O problema está na distração. Deus está falando. Né? Amém? Correr um pouquinho do tempo. 5º, né? Eu não vou falar tudo não, tá? Vai ficar 2 para depois. Em outro dia. Vou falar só esse último, a gente já entra na armadilha. Aí vocês me pedem a semana que vem. Sobrecarregado com coisas que você deveria não estar fazendo. A gente sobrecarrega. Nós nos sobrecarregamos com coisas que não era para a gente estar fazendo. Que era para a gente delegar, pedir para alguém fazer. Mas não. A gente quer abraçar. Qual é a linguagem aí que o mundo diz? Como é que diz aí que abraça o mundo? Como é que é? Não sabe desse ditado? Ou eu que estou falando agora? Abraçar o mundo. Mas tem outro, não tem não? Tem outro? Passar a mão pelas pernas? Como é que é a perna pelas mãos? Como é que é? Então eu posso...
Ou tá vendo aí? Tá surgindo, né? A carroça em frente, na frente dos bois. Dá a passada maior do que a perna. Tem esse aí, né? Depois vocês veem. Então, a gente fica assim. A gente corre, quer fazer tudo e ficamos sobrecarregados. Enquanto nós poderíamos delegar ou pedir ajuda. Vocês estão aí? Amém? Vamos? Me ajuda aqui? Você pode me ajudar aqui? Você pode me ajudar aqui? Você pode? Você pode? Então, eu sou o pastor. Não. O pastor não tem que dirigir culto, pregar, revelar, abrir igreja, fechar a igreja, pintar a igreja, tomar conta do som, tocar na bateria, tocar... Daqui a pouco ele infarta. Não é? Ué, por isso tem que ter o tocador, tem que ter alguém que mexa no som, tem alguém que troca a água, tem alguém que liga o ventilador, tem alguém que prega, tem alguém que dirige o culto. É para não ficar sobrecarregado. Então, a gente fica carregando fardo que não deveria. Delegue. Peça ajuda, meu filho. Divida a carga. Essa é a ideia. Amém? Fecha aí, coloca aí um ponto de interrogação. Fala, pastor, você está me devendo essas duas. Bem grandão aqui. Essas duas. Ainda bem que eu não vou, Thiago. Ainda bem que eu não estou aqui. Dois tipos de distração. Vamos lá. Então, nós falamos da primeira armadilha. Vamos falar da segunda armadilha. Segunda armadilha que nos leva a estar preso, né? Como é o nome do homem? Como é o nome do espírito aí que a gente está estudando? Como é que é? Que o coraça de ferro quer dominar a nossa mente. Primeiro, não, isso é muito interessante, tá? É bom vocês anotarem e guardarem, porque isso é o nosso cotidiano. E o nosso cotidiano e tudo isso que a gente faz é brechas, são portas, são janelas que são abertas para que o inimigo domine a nossa mente. Tá? Ok? E a nossa mente ela precisa ser dominada pelo Espírito Santo. E Paulo diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. Então vamos lá. Segunda armadilha. Generalização. Bem devagar. O que foi que eu falei? Generalização. Isso é a primeira armadilha, né? Que esse espírito vem para dominar a nossa mente. O que é generalizar, gente? Bem rápido. Para a gente sair dele e já entrar em outro. O que é generalizar? Não é tipo quando você... Eu não consigo... Tá, mas sabe quando não sai? Então eu vou dar um exemplo aqui. Se fala muito na nossa sociedade assim, homem é tudo igual. Isso é generalizar. Ok? Vocês estão aí? E isso é um perigo, porque generalizar é o ato de colocar todos na mesma caixa sem observar as suas qualidades. Tudo bem? Então, a pessoa vem a público e diz, ela teve um problema com uma pessoa, com um homem. O homem fez algo errado com ela, que não deveria ter feito. Ela chega e diz que o homem é tudo igual. Então, por exemplo, ela sofreu um abuso físico. O homem bateu nela. Tá? Não é bateu, é outra palavra. Agrediu. Certo? Agrediu, ela foi na delegacia, deu parte, fez o BO, blá, blá, blá. Aí na hora o jornalista tá lá e pergunta, e aí? Aí ela chega e diz, os homens são todos iguais. O que ela tá falando? Ela tá falando que todos os homens são violentos, que todos os homens batem nas mulheres. Isso é generalizar e a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque pessoas têm qualidades. E a gente não pode generalizar. Então, eu pego tudo, coloco na mesma caixa, sem observar as suas qualidades. Homem é tudo igual. Né? Essa fama de pular cerca, de ser traidor.
né? De pular cerca é o que, gente? Pular cerca. Pula cerca? É, o que é pular Pula cerca? cerca é quando o marido trai o outro, a mulher trai o outro, aí pula cerca. Isso é pular cerca. Então, e a gente faz o quê? A gente generaliza, achando que todos são assim. Ok? E isso é perigoso. Tá, gente? Isso é perigoso. Me dá outro exemplo aí, vai. Mente. Pensa. Outro exemplo. Mentira. Outro exemplo. Mentira. Todo homem é mentiroso. Todo homem. Mas É isso aí. tem outra coisa. Tem mulher não? Só tem mulher. Maria vai casar. Todo homem mentiroso. Todo homem é mentiroso. Todo mentiroso. Tudo mentiroso. Isso é generalizar. A outra é? Maria vai casar. Maria vai com as outras. Então toda mulher, Maria, vai com as outras. Isso é generalizar. Então, a gente pega as qualidades da pessoa e coloca dentro de uma caixa, tá? Tá certo? Sem observar as suas qualidades. E dizemos, todos são iguais. É tudo farinha do mesmo saco. É assim que a gente faz. E a gente tem que tomar cuidado, porque generalizar é uma brecha para que o inimigo tome conta da minha mente. Porque quando eu generalizo, eu não confio. Então, todo homem é sem vergonha. Então, eu não confio no homem. Veja que extremo que é. Né? Toda a igreja é o quê? É que o pessoal sempre costuma assim, Todo pastor é ladrão. todo pastor é ladrão. Todo pastor é ladrão. Pronto. Todo pastor é ladrão. Aí a gente entra nessa concepção que todos são ladrões. E a gente pega, coloca todos dentro de uma caixa, todos são iguais. E não é assim. Então, tome cuidado, porque quando eu generalizo, eu abro brecha, eu abro porta para que o inimigo tome conta da minha mente. Por quê, Renata? Porque veja, quando eu aceito de que todo pastor e todo homem, todo pastor é ladrão e todo homem é sem vergonha, eu tenho um problema para conversar com o Tiago, que é um pastor e é um homem, o que o inimigo vai dizer na minha mente? Ladrão. Cuidado, que ele vai levar o que você tem. Segundo, cuidado que ele vai arruinar seu casamento. E é assim que o diabo trabalha. Eu tendo essa concepção, eu não vou procurar ajuda. Eu tenho um problema que precisa ser resolvido, que eu preciso conversar, que eu preciso desabafar, que eu preciso ser aconselhado. Mas devido à generalização, eu não procuro. E aí morro com o meu problema. E aí não vou na igreja. Por quê? Porque na igreja eu não vou lá porque todo pastor é ladrão, todo homem é sem vergonha. Eu vou procurar. E eu deveria procurar a igreja, porque é lá que Deus vai me ajudar, vai me curar, vai me transformar. Mas eu não vou porque eu tenho essa generalização. Eu tenho esse conceito dentro da minha mente. Vocês viram como isso é perigoso? Amém, gente? Amém? Posso fazer uma pergunta? Todo homem é igual? Amém? Então vamos tomar cuidado, tá? Terceira armadilha. Terceira é? É a terceira? É a terceira, é. Terceira. Primeira, segunda, a terceira. E se? O que pode acontecer? Essa é uma pergunta. E se? A gente precisa fazer algo. E se? Eu preciso tomar uma atitude. E se? Eu preciso levantar de madrugada. E se? Eu preciso chegar na igreja e pintar a igreja. E se? O ventilador da igreja está sujo. Eu preciso ir lá desmontar. Mas e se? E a gente guarda na nossa mente o que pode acontecer. E a gente faz o quê? A gente não faz nada. Essa é uma outra armadilha do adversário. Eu sei que aquilo precisa ser feito, mas eu pergunto para mim mesmo, e se eu fizer, o que vai acontecer? E aí eu não faço.
Vocês estão me entendendo ou não? Amém? Então, isso é uma armadilha do inimigo. Tá? Ok? E se? O que pode acontecer se eu fizer? Sabe de uma? É melhor eu não fazer. Quer dizer, e as coisas ficam por fazer. E quem ganha? Quem ganha? Quem vence? É o inimigo. É eu? É a igreja? Não. Quem vence? Quem vence é o inimigo. Então, a gente sempre coloca o se. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E se? Não, eu vou pregar, Mas e se alguém não gostar? Eu vou cantar esse louvor aqui. Mas e se alguém não gostar? Eu vou chegar cedo na igreja. E se alguém não gostar? Eu vou limpar o ventilador. E se alguém não gostar? Eu vou pegar o microfone, vou dobrar o joelho e vou orar no microfone. Que eu estou sentindo do Espírito Santo de fazer isso. E se? Então, a gente dá mais valor ao o que pode acontecer do que aquilo que o Espírito Santo está pedindo para mim fazer. Vocês estão aí ou não? Amém? Então, eu tenho uma mensagem. O Espírito Santo disse para mim, prega essa mensagem. Mas aí eu analiso a mensagem e coloco o se. E se alguém não gostar? E se alguém for embora por causa dessa palavra? E aí eu não prego essa palavra. E essa palavra, ela tinha direção. Alguém precisava ouvir aquela palavra. E eu deixo de pregar porque... E se? E se? O que pode acontecer? E é isso, por isso que eu digo para vocês que esse Espírito, ele é atuante. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Em nosso meio, quando eu digo nosso meio, no meio da... Vamos à imagem? Que hora é, gente? Esqueça a hora. 10:08. É. Hã? 10:08. Tá errado, né? Não, é quase que eu digo. Ele vai olhar o outro. Vamos lá, vamos para a imagem? Eu estou falando de quê? De que eu estou falando? De si. E se? O que pode acontecer? Vocês estão aí? Vocês estão vendo 3 camaradas ali? Tem até um com celular ali, ó. O mimimi. O segundo, da esquerda para a direita. O primeiro. Vocês estão vendo um pequenininho? Estou vendo. Tá vendo um pequenininho? Estou vendo. Ó. Seu pequenininho. Ok? A gente vai dar nome para ele, tá? Então vamos lá. Da esquerda para a direita eu tenho um pequenininho. Tá? Quem é esse pequenininho? Vou dar um nome para ele, Thiago. Esse pequenininho chama-se A Verdade. Verdade. O nome dele é? Qual é o nome dele? Verdade. Então eu tenho um pequenininho lá. O segundo é? Mimimi. E ele está com um celular. O terceiro é? A informação. O quarto? É a opinião. Tá. Esse último aqui é o? Falaram aí. É o cérebro. É a mente. Maravilha! É é ok? Então vamos lá. É a nossa mente. A nossa mente ali está com um livro, né? Está com um lápis. Ok? E ela está recebendo 3 coisas. 3 não, gente. 4 coisas. Essa é a minha mente. Ela está recebendo 4 coisas. Quais são as 4? A verdade, informação, a opinião. É a opinião. Ok? Se eu não tomar cuidado, esse couraça de ferro quer que eu assimile isso dessa forma. Primeiro, a minha opinião. É o que eu acho. Segundo, a informação. Então, a informação já não tem relevância, porque eu já dei a minha opinião. Ok?
O terceiro é, aí eu estou indo da direita para a esquerda, é o mimimi. Eu tenho a minha opinião, a informação não tem para mim muita relevância, porque eu já dei a minha opinião, ok? E aí vem os mimimi. Não, mas você está errado, não, mas você está certo. Isso para mim é mimimi, eu já dei a minha opinião. E a verdade, que está onde? Cadê a verdade? Além dela estar por último, ela está como? Bem pequenininha. Mínimo. Essa é a ideia do inimigo. É nós não assimilarmos a verdade. Ok? Então a minha mente, ela precisa colocar isso em ordem. Vamos pôr em ordem? Ele diz, olha o que ele diz. Ei você, fica atrás dele. Como assim? Cheguei primeiro. Não interessa. A informação vem antes da opinião. Esse é um cenário do couraça de ferro. Agora vamos montar o cenário de Cristo. Vamos lá. Monta para mim. Os 4. Quem vai primeiro, segundo, terceiro? Ali. E aí? Vamos lá? Ali é o cenário do inimigo. Vamos montar agora o cenário de Cristo. Como Cristo quer que eu faça? Primeiro, quem é primeiro? A verdade. Primeiro é a Verdade. Primeiro é a verdade. Segundo, informação. Terceiro, a opinião. E o mimimi? O mimimi tinha que ser aquele. Tinha que ser o pequenininho. O mimimi tinha que ser o Último. último. Irrelevante. Ok. Você entendeu? O cérebro não interessa. Então, não interessa a informação. Não me interessa a sua opinião. O que tem que prevalecer aqui é a verdade. Vocês estão aí ou não? Amém. Depois da verdade, eu tenho a informação. Depois da informação, eu dou a minha opinião, porém, sem... Sem a verdade. Porque ele é tão pequenininho, tão insignificante, que ele nem passa percebido. Se eu colocar a verdade como... Se eu colocar a verdade como primeiro, o mimimi para mim não vai ter nenhuma relevância. Ok, gente? Amém? Então, qual é o perigo disso? É que nós damos a opinião sem saber a verdade, sem ter a informação. Vocês estão aí ou não? Amém. Amém? Vou dar um exemplo e a gente encerra. Vocês estão aí? Amém. Amém? Amém, tio? Amém. Tá aí, Sofia? Ela estava falando as palavras que eu estava falando. Você tá aí? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. A minha mente precisa ter a noção da verdade, informação, opinião. Mimimi, lá atrás. Então, vamos lá. Eu vejo algo. Antes de dar minha opinião, eu preciso ver a verdade naquilo. Depois que eu ver a verdade, eu preciso ter informação. Vocês estão aí? Amém. Amém? Tudo bem? Vou dar um exemplo simples. Domingo eu vou vir cedo para a igreja. Vou vir cedo, Maria. Vou vir 3 horas. E eu vou tirar tudo isso aqui. Vou jogar água, vou lavar tudo.
Eu pôr tudo lá na calçada. Alguém tá vendo? Ninguém tá vendo. Tô fazendo? Tô fazendo? Tô fazendo? Sozinho. Tirei tudo e coloquei na calçada. Lavei, joguei uma cândida, um cloro. Lavei, joguei, limpei. Vou montar. Colocar as cadeiras. Pá. No meio da arrumação, a Marluce me liga. Bigodinho que ela me chama. Bigodinho, tem uma emergência aqui, eu preciso que você venha aqui urgente. Eu vou terminar a arrumação? Não vou porque é uma emergência. Eu vou pegar o que tiver lá fora e vou pôr aqui pra dentro, porque não pode ficar lá fora. Então eu vou pegar a bateria, o púlpito, vou deixar aqui. Fecha a igreja, vai embora. Quando eu chego em casa é um problema sério, tem que pegar o menino e levar para o hospital porque ele está passando mal. Eu não vou lembrar de mandar mensagem para o Tiago e falar para ele: Tiago, ó, eu lavei a igreja, só que não deu tempo para arrumar. Eu não vou lembrar disso, eu vou lembrar que meu filho tá morrendo, tá passando mal, eu vou embora. Amém? Tudo bem? Mas o que acontece em nosso meio? E aí é que o diabo entra. Aí chega uma irmã, um irmão. Vou pegar o Souza. O Souza vai. O Tiago falou pro Souza: chega mais cedo que eu vou dar uma atrasadinha aqui, que eu tive que levar o menino ali numa consulta, então eu vou chegar um pouquinho mais tarde, você pode abrir a igreja para mim começar o culto? Aí o Souza chega. Quando o Souza abre, o que o Souza vê? Gente, é essa concepção que eu preciso que vocês aprendam. Quando o Souza chegar e abrir a igreja, o Souza vai ver e vai sentir algo diferente. O que ele vai ver? Ele vai ver que a igreja está limpa, que foi lavada. Segundo, ele vai sentir que a igreja está com cheiro bom, porque ela está limpa. Só que tem um problema. A única coisa que o Souza vai ver é a bateria fora do lugar. Ele não vai ver que a igreja está lavada, ele não vai ver que a igreja está limpa, ele não vai ver que as paredes estão limpas, que as cadeiras estão arrumadas, limpas. Não, a única coisa que ele vai ver é que a bateria está fora do local. Vocês estão aí? Amém. E aí o Souza faz o quê? Qual é o nome do bichinho lá, o último bichinho? Qual é o nome dele? Mimimi. O Souza pega o celular e liga para quem? Paz, Vaso. Tudo bem aí, irmão Souza? Ó, pastor, não tá muito bem não. O que foi? Cheguei aqui, mano, tá uma bagunça. Desse jeito mesmo. O Souza não sabe da verdade. Ele não sabe o que aconteceu. Ele não tem a verdade para dar informação. Porque eu preciso da verdade. Sem a verdade, não tem informação. Vocês estão aí, gente? Amém. O problema, ele não viu que o banheiro está limpo, o papel está no local, a água está no local, está tudo bonitinho. Eu só deixei a bateria no meio do caminho por causa de uma emergência. Então, é esse o nosso problema. O Tiago, que é sábio, irmão Souza, calma, quieta, peraí. Aí ele vai, me mandou uma mensagem no zap: Paz, Vaso, como é que tá aí? O menino tá aqui na cirurgia, tá, mas Deus tá abençoando. Ô Vaso, você teve na igreja? Ô pastor, tive sim, rapaz. Eu lavei a igreja bonitinho, deixei tudo arrumadinho. Só que aí eu recebi o telefone do menino que tava passando mal, acabei deixando a bateria no meio do caminho. Matei o gato. Passei a verdade para ele. Na verdade dele, ele dá a sua a opinião, a informação. Ele passa a informação para o Souza. Quando ele passa a informação para o Souza, aí o Souza pode dar a opinião, porque ele já tem a verdade.
O nosso problema é que nós damos opinião sem saber da verdade. Opinião só pode ser dada quando eu sei da verdade. Vocês estão aí? Amém. Amém? Ou eu estou falando demais? Não. Amém? Falando a verdade. Passou a informação para o Souza. Souza, a bateria está assim, assim, porque aconteceu assim, assim e assim. E aí o Souza dá a opinião, porque ele tem a verdade. Opa, qual é a opinião do Souza? Meu Deus, o pastor arrumou tudo, saiu correndo porque o filho está no hospital. Então eu vou pegar a bateria e vou colocá-la no lugar. Amém, gente? Aonde ficou o mimimi? Nem apareceu. Nessa hora ele não apareceu. Onde ele está? Amém? Então, terminando, a gente é perito em dar a nossa opinião sem a verdade. Tem que ter a verdade, gente. Quando eu tenho a verdade me passa a informação. E aí, depois dessas duas coisas, que eu dou a minha opinião. E outra coisa, dependendo da situação, eu nem dou a minha opinião. Amém? Tudo bem? Alguma pergunta? Eu tenho. E quando o Tiago não é sábio? Aí estraga tudo. Porque o Souza já estragou. Na ideia, porque assim, quando o Souza chega aqui, liga pro pastor e o pastor não é sábio para matar aquele mimimi ali, ó, que ele deveria estar lá e não aqui como primeiro, eu tô no hospital com meu filho numa cirurgia. E notícia ruim, a gente fica sabendo assim, ó. Essa informação vai chegar para mim. Agora, eu tô com meu filho no hospital passando por uma cirurgia e tô recebendo uma mensagem de que o Souza chegou aqui. Eu vou usar uma linguagem bem chula, tá? Meteu o pau em mim porque chegou aqui, viu a bateria fora do lugar, ligou pro pastor e o pastor disse para ele: pode deixar, irmão Souza, quando o Renato chegar aqui, eu vou querer saber o que foi que ele fez. Como eu vou ficar? Simplesmente, gente, eu vim aqui apenas lavar a igreja. Eu estou dando um exemplo. E aí, por causa da falta de sabedoria do Souza e por causa da falta de sabedoria do Tiago, eu vou usar a armadilha do diabo. Qual é a armadilha? E se? O que pode acontecer? Eu não lavo mais. E a vez nem sabe quem abriu, a gente coloca no grupo, assim. Quem foi que deixou a igreja bagunçada? Entraram lá e deixaram bagunçada. Interessante que ninguém vai lá nos hábitos assim, quem foi que lavou a igreja? Quem foi que deixou a igreja limpa? Quem foi que lavou o banheiro? Me ajuda aí no vídeo. O banheiro todo mijado, bacia toda cheia de mijo. Quem foi que foi lá e lavou e limpou? Não se coloca isso, porque nós não estamos interessados, e isso é uma coisa do diabo. Nós não estamos interessados na informação, nós estamos interessados no... Primeiro, Opinião. depois, Mimimi. não quero nem saber da verdade e nem da informação. Vocês estão aí ou não? Amém. Amém? O diabo vem e domina a nossa mente. Domina a mente daquele que não sabe a verdade, dá opinião sem ter a verdade, e domina a mente daquele que fez e não vai fazer mais. Eu não faço, você não faz, aquele não faz, ninguém faz. Daqui a pouco a gente vai ter que contratar alguém lá de fora para fazer, porque ninguém quer fazer. Por quê? E se? Amém? Que Deus abençoe vocês. Tiago, você dá o término. Deus abençoe vocês.